Fala, família Superação, tudo bem com vocês? Eu tenho uma pergunta pra vocês, chega mais perto. Vocês conhecem o Manfred Santana? Não? Bom, Manfred Santana, ele é mais conhecido como Dedé Santana. Ele nasceu dia 29 de abril de 1936 na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Ele é um ator, apresentador, diretor de cinema, dublador, humorista e roteirista brasileiro, mais conhecido por ter integrado o famoso grupo Trapalhões e o Dedé do Comando Maluco. Atualmente, ele se encontra com 86 anos e continua ainda fazendo muitas pessoas darem muitas risadas. Mas a pergunta de hoje é o seguinte: será que eu sou neto do Dedé Santana? As ideias! O Dedé Santana é meu avô? Vamos entender essa história? Roda a vinheta! Bom, galera, antes de nós conhecer um pouco dessa história, saber se eu sou neto do Dedé Santana mesmo, eu preciso de uma ajuda de vocês aí. Desde já, eu peço pra vocês aí, ó, senta o dedo no like aí, já vai deixando o seu like, tá? Que o vídeo de hoje vai ser muito legal. Muitas pessoas pediram pra me contar essa história aí, tá bom? E se você não me conhece ainda, tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Jonatas Gonçalves, criador do canal Superação. Estamos chegando a 2.500 inscritos e preciso da ajuda de vocês aí. Compartilhe o vídeo, repasse para os seus amigos, tá bom? E deixe seu like aí, que vai ser muito importante para mim, beleza? Se inscreva aí e seja bem-vindo ao canal Superação. Gente, esse assunto de eu ser suposto neto de Dedé Santana e a minha mãe, a Ana Maria Costa Gonçalves, essa moça que tá passando aqui, tá vendo? Felizmente ela já faleceu, né? Há 17 anos já. Ela sofria muito por alcoolismo. Ela morreu muito nova, com 42 anos, assassinada dentro de um bar, no dia do meu aniversário. Foi uma morte muito triste dela, mas ela era uma mulher muito alegre, muito divertida, sabe? Muita gente gostava dela por ela ter um coração muito bom, sempre estar ajudando muitas pessoas, principalmente crianças. E ela também tinha isso na cabeça dela. Ela sempre falava que ela era filha do Dedé Santana. Por isso, rendeu esse apelido para ela, de Ana Louca. Na cidade onde a gente foi criado, na cidade de Poá, São Paulo, no Jardim Picossi, a grande maioria das pessoas sempre conheceu ela e chamou ela de Ana Louca. Ó a Ana doida lá, ó a Ana Louca chegando. Por conta dessas histórias, de ela falar que ela era filha do Dedé Santana. Bom, antes de a gente saber mais sobre essa história e saber mesmo se eu sou neto do Dedé Santana, nós temos que voltar lá atrás, em 1956, onde tudo começou. Então, vamos lá. Em 1956, esteve localizado em algum lugar do centro de São Paulo, ali perto de Sapopemba, talvez, eu não sei o local exato, o circo onde o Dedé Santana trabalhava. Muito novo, novinho, garotão. Aproximadamente aí ele tinha de 17 para 18 anos. Nesse circo foi aonde que ele conheceu a minha avó, a Conceição Costa Segura. A dona Conceição, a minha avó, né? Mas conheceu ela muito jovem, né? A minha avó, ela teria aí por perto de 15 para 16 anos. E foi onde eles se conheceram dentro desse circo. Eles só têm 2 anos de diferença de idade. Olha uma foto da minha avó aqui na época que ela bagunçava tanto aí. Na época de circo aqui, ó. Aí, ó. Ela aí trepada nos caras aí, ó, na praia. Ela tinha muitas fotos dessas, só que eu perdi. Bom, então nesse circo, nesse período desse circo, aconteceu sim de minha avó namorar com o Dedé Santana. Olha só que legal. Eles chegaram a namorar, ter um caso, né? Só que eles eram muito novos, eram garotos, adolescentes naquela época. Eu não sei se o circo... Eu lembro um pouco da história que o circo parece que ficou um período de 3 meses na cidade. Foi esse período que eles começaram a ter o romance. Só que pelo que eu fiquei sabendo, o circo chegou o dia de ir embora para outra cidade. E ele estava junto com a minha avó. Acho que praticamente foi uma das primeiras namoradas que o Dedé Santana teve, né? Muito garoto aí, ele com 17 anos e ela com 15 para 16. Então aí veio o convite do circo sair, né? Ir para outra cidade. E aí eles teve que separar, porque eu acredito que a minha mãe falava muito que a minha avó uma vez me falou que ele chegou a chamar ela para ir embora com ele.
Só que ela não pôde ir, ela não teve coragem de ir, porque ela era só apenas uma garota. Ainda mais naquela época, de 1956. Então eles se separaram. Eles nunca mais se encontraram. Mas a história de o Dedé Santana ter namorado, sim, a minha avó, Conceição Costa Segura, a dona Conceição, foi muito verdade mesmo. Eles namoraram, eles se apaixonaram, tiveram um romance, mas não puderam prosseguir essa história. Bom, com tudo isso, cada um tomou seu rumo, né? Cada um teve sua vida. Eles não conseguiram namorar, né? Cada um deles casaram, tiveram seus outros filhos, né? Só que ficou isso no ar. Será que eu sou neto do Dedé Santana? Será que minha mãe realmente é filha do Dedé Santana? Bom, vai saber se nesses 3 meses aí, ó, o Dedé não pegou minha avó lá atrás do picadeiro. Vai saber, né? Bom, vamos saber isso no final do vídeo, beleza? Bom, passou muitos anos, a minha mãe sempre contando essa história, que ela era filha do Dedé Santana, né? Eu vou falar a primeira vez que eu tive encontro com ele, que eu consegui encontrar com ele. E essa data, esse dia, ele fica muito marcado na minha memória. Eu lembro que a primeira vez que eu conheci o Dedé Santana, assim, pessoalmente, foi em um show que ele veio fazer em 1994, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, lá no Birutão, no antigo Birutão da cidade, onde rolava as festas da cidade, né? E a minha mãe sempre manteve contato com ele, minha mãe já conhecia ele, conversava com ele, tudo, falava toda essa história. E o Dedé, ele lembrava da minha avó, da Conceição. Então a primeira vez que eu conheci ele, eu lembro muito dele e do filho dele. Só que eu não sei se era o filho Maurício ou o Marcos. Até que eu lembro que em 1994, a Copa, né? Eu ganhei um boné desse aqui, ó, igualzinho, do um dos filhos dele. Aí ele assinou aqui, ó, deixou bem assinadinho aqui. Pela assinatura, a vaga lembrança do nome, eu acho que era Maurício Santana. Mas eu não tenho muita lembrança, assim, deles, né, do rosto. Mas eu lembro certinho que eu ganhei o meu boné do Brasil, do filho do Dedé Santana. Bem no ano da Copa, muito da hora. Eu tinha apenas 12 anos. Essa foi a primeira vez que eu vi o Dedé Santana nesse show. Porque o Dedé Santana viu minha mãe lá embaixo, né, do show. Ele estava no palco. E ele chamou minha mãe, comigo, né, pequenininho. Chamou nós pra gente ficar no palco com ele. Foi muito legal esse dia. Aí foi a primeira vez que eu vi ele de perto. O filho dele, bem altão assim, me deu o boné. Foi muito da hora mesmo. Essa foi a primeira vez que eu conheci o Dedé Santana de perto. E teve a segunda vez que eu também encontrei o Dedé Santana. E essa vez foi muito engraçado. Porque eu até me assustei. Eu tinha por volta aí dos 15 para 16 anos, né? E o Dedé Santana nessa época, ele estava fazendo bastante palestra nas igrejas. Ele estava frequentando, parece, a igreja quadrangular. Ele ia para as igrejas contar o testemunho dele, contar parte das histórias dele, né, tal. E aí a minha mãe ficou sabendo que ele estaria na cidade de Poá, na igreja de quadrangular de Poá. E a minha mãe sempre, quando sabia que ele estava por perto, ela ia de encontro a ele, né. Então nesse dia ela foi de encontro a ele lá, tudo. E acho que depois do culto, isso aí foi um domingo, parece. Depois do culto, ele foi almoçar na casa da minha mãe. Só que nesse dia eu tava na quadra de futebol. Eu tava jogando bola, né? Um garoto tava jogando bola o dia inteiro. Deu mal fome. Bateu aquela fome, de vez eu comer na casa da minha avó, eu subi lá porque eu sabia que a minha avó não tava em casa. A minha avó tinha saído pra casa das irmãs dela. Porque a minha avó, quando sabia que o Dedé Santana tava por perto, ela, ó, fugia. Na verdade, ela não queria ficar próximo porque ela sabia que minha mãe podia aprontar e talvez trazer o Dedé para reencontrar com a minha avó, né? E minha avó sempre teve vergonha dele por conta da velhice, né? Ela ficou muito velhinha, acabada, essas coisas assim de mulher. E sempre teve vergonha de encontrar com o Dedé. Então, nesse final de semana, eu lembro que minha avó não estava em casa. Porque ela ficou sabendo que o Dedé estaria na cidade de Poá. E minha mãe poderia calcular alguma coisa macabra para os dois se encontrar, entendeu? Aí minha avó saiu. E aí de vez eu comer em casa, eu fui comer na casa da minha mãe. Minha mãe tinha empregada, tinha tudo. Aí eu falei, eu vou subir lá domingão, uma comidinha da hora. Quando eu cheguei da quadra, eu cheguei pela garagem da casa da minha mãe. Eu já cheguei deixando uma bicicleta no chão. E já cheguei entrando com tudo. Pensa no garoto que eu entrei com tudo. Quando eu me deparei assim, ó, eu dei de cara na sala.
Meu Deus! Quando eu olhei pro canto do sofá, tava o Dedé Santana e mais dois rapazes. Eu não sei quem era. Eles estavam lá todos conversando, acho que já tinham almoçado, né? Estava perto de ir embora já. Só que eu cheguei bem na hora. E eu peguei o celular e falei, as ideias. O Dedé Santana na casa da minha mãe. Conversando, batendo mau papo, né, tal. Aí depois disso, nunca mais eu vi ele. Nunca mais tive contato, não fiquei sabendo de mais nada. E essa história ficou no ar, né? O fato é, a história do namoro da minha avó com o Dedé Santana lá atrás, em 1956, quando eles eram apenas dois adolescentes, sim, é totalmente verdade aí. Eles tiveram o romance deles aí, chegaram a namorar, né? Mas de a minha mãe ser filha do Dedé Santana, isso não é verdade. Porque o Dedé Santana foi embora com o circo e minha avó ficou com a mãe dela, ficou com a família dela. Então eles não prosseguiram esse relacionamento. E pelo que eu sei, a minha avó na época ela era virgem. Então naquela época, né, as mulheres virgens era mais difícil de namorar assim com os homens, né? Então não chegaram a ter relações. Bom, até então eu sei disso, né? Mas aí, Dedé, você tá assistindo esse vídeo aí? Deixa no comentário aí. Será que você pegou minha avó de verdade, mano? Direitinho? Rapaz. Bom, mas o fato da minha mãe não ser filha do Dedé, não, ela não é filha do Dedé, porque a minha avó, logo depois, quando ela completou uns 18 para 19 anos, conheceu o pai da minha mãe, né? E aí tiveram o casamento deles, a minha mãe viveu com o pai da minha mãe, enfim, e tiveram a minha mãe. Mas a minha mãe, ela não é filha do Dedé Santana. Ela alimentou essa história. Pra todo mundo que ela encontrava, ela falava essa história, parecia que era verdade, do jeito que minha mãe falava. Minha mãe sempre muito alegre, muito, sabe, extrovertida. Dava pra tipo, até acreditar mesmo. Mas realmente não é filho do Dedé Santana. Então eu não sou neto do Dedé Santana. Caraca, que tristeza. Fiquei triste agora, na moral. Eu queria ser teu neto. Eu queria ser seu... Não, eu vou chorar, mano, não acredito. Eu queria ser seu neto. Imagine eu hoje na televisão, junto com os Trapalhões. Meu Deus do céu. Ia ser da hora. Bom, mas desde já aí eu quero deixar um grande abraço aí pro Dedé Santana. Esse humorista de 86 anos aí que continua trazendo muita alegria para nossos corações. Um beijo especial para você aí, Dedé Santana. E também para os seus dois filhos. Eu não sei qual foi deles que me deu o boné do Brasil. Claro, não é esse, né? O outro era autografado. Acabei perdendo. Mas a memória fica no meu cérebro e no meu coração. Um grande abraço para os seus dois filhos também. E o vídeo de hoje foi esse. Contando a história da suposta paternidade do Dedé Santana, que é minha mãe. Bom, não é verdade. Minha mãe não é filha do Dedé Santana. Mas eu gostaria muito que fosse, né? Porque aí, quem sabe? Ah, não ia ser da hora. Porque se minha mãe fosse filha do Dedé Santana, eu não seria o Jonathan Gonçalves, criador do canal Superação. Talvez eu nem existiria. Eu seria outra pessoa. Então vamos deixar do jeito que tá mesmo, que eu estou muito feliz com a minha vida, com a minha história aí. Quer conhecer um pouquinho mais sobre Jonathan Gonçalves? Se inscreva no canal aí, venha acompanhar o meu canal e deixa no comentário aí o que vocês querem que eu fale sobre a minha vida. Beleza? Bom, esse foi o vídeo e até os próximos. Valeu!